Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui, reunido com o corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, eu aqui, você aí na sua casa. Bem-vindos sejam todos a mais essa reunião, esse culto racional. E abençoados, sempre agradecendo aí aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E amados, é muito bom se reunir com vocês aqui. Eu tive um atraso aí porque deu problema aqui no computador e eu tive que instalar aqui um notebook e vamos iniciar somente agora. Eu estava até com o pensamento de fazer 2 vídeos, mas que eu acredito que não vai dar tempo. E também é mais uma refutação às mentiras do Bruno Mack. Mas por enquanto vamos aqui pregar o Evangelho da Graça, da qual hoje, ou seja, sempre foi para a salvação da mente. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Hoje nós vamos ter aqui uma mensagem que nós temos como título: a diferença entre a salvação eterna e a salvação da mente. Nós vamos ler alguns capítulos e versículos e vamos explicar. Então, Romanos 10, 9. Lembrando sempre a vocês, né, que a leitura da Bíblia não é nada para aplicar, não é nada para você executar, e é somente para você ler, para ter o entendimento, né, do que foi a obra de papai, e que quando você nasceu, tudo já estava consumado, e é para tu viver somente por fé na obra de papai, que foi consumada em 7 dias. Simplesmente isso, mais nada, sem arrudeio, sem mentira, sem engano, e que o Evangelho é uma simplicidade. Entende, abençoado? E mais, ninguém pode pregar a Bíblia sem mostrar capítulos e versículos. Não pode. Se você pregar e não mostrar capítulos e versículos, você é um enganador, é um mentiroso, que é o Bruno Mack. Entendeu, abençoado? E o seu professor também. Então, vamos ler aqui Romanos 10, 9, o Evangelho que ele diz que acabou, só não mostra o capítulo e nem o versículo. Então, olha, Romanos 10, 9. Paulo falando, não comigo e não com você, porque nós não existia, somente por isso, por mais nada. Não é por causa da macumba do Bruno, é porque nós não existia. Entende, abençoado? Mais uma vez, o Brasil foi descoberto em 1500. A escatologia foi consumada no ano 70. Entende? A obra de papai foi consumada em 7 dias. E as manifestações de Deus se acabou no ano 70. Entendeu, abençoado? A manifestação da obra de papai aos homens, que foi a primeira aliança, que foi a segunda aliança, e que foi o evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João, do qual Jesus de Nazaré era um ministro, né? E que ele era um judeu, e que só quem foi levantado para pregar o evangelho da graça da graça pelo Cristo ressuscitado, né? Foi somente Paulo. Somente Paulo foi levantado para pregar o evangelho
para todas as nações. Todas. E qual eram as nações que existiam lá? Somente eles. E as que vieram, continuamos pregando. Paulo morreu e nós estamos aqui pregando. Entendeu, abençoado? Que esse doido aí disse que acabou, mas cadê o capítulo? Cadê o versículo que acabou a graça? Cadê o versículo que acabou a nova aliança? Cadê? Não tem. Então, mentiroso. Entendeu, abençoado? Olha, então, Paulo, ele está falando aqui com Romanos, no capítulo 10, o versículo 9, ele diz assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo de quê, Paulo? Não é para a vida eterna. Entendeu, abençoado? A vida eterna não é você confessar Jesus como Senhor e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha, eu vou te explicar a diferença entre a salvação eterna e a salvação da mente, da metanoia. Tá? Vocês sabem que os judeus, eles viviam por obras. Eles viveram por obra pela lei de Moisés, 613 mandamentos e ordenanças, e que eles nunca conseguiram cumprir. E que, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. Resgatar como, Lira? Cumprindo aquilo que eles não conseguiram fazer, e que ele veio para tirar a transgressão da lei, que era o pecado do mundo de então. Que o teu pastor hoje ele diz que você tem pecado. Ele diz que tu é um condenado, tu é um desgraçado, tu é um verme de Jacó. Para quê? Para manter o engano, para manter a mentira dele, para que você continue no engano da metanoia, para que você continue sem ter a salvação da mente, do entendimento. E qual é o entendimento? Que a lei de Moisés nunca foi para nós, e que nós nem existia, e que quando nós nascemos, a lei de Moisés já não existia mais. E que todas aquelas coisas do qual eles aguardavam, né, nós já nascemos com tudo, porque ele já cumpriu tudo. Não é nada para você querer fazer, é para tu crer. Entende, abençoado? Então, a diferença da vida eterna e a diferença da mente é que você, para ter a vida eterna, né, você só depende de uma coisa. Somente de uma coisa. Entende, abençoado? É você ser filho. Entende? A fé em Deus, né, não é uma consequência. Que o pastor diz que tu tem que aceitar Jesus, que tu tem que comer pão, que tu tem que comer suco, que tu tem que fazer um monte de coisa, porque senão tu não vai ser salvo. E às vezes ele diz que tu tá salvo, outra hora tu perdeu a salvação. Presta atenção, a salvação eterna, que não é a salvação da mente, da metanoia, da qual nós pregamos, nós não pregamos, e nem Paulo pregava para a salvação eterna. Por que, Lira? Porque a salvação eterna não é uma consequência, não depende de você. E é o que, Lira? Uma característica.
Uma característica da vida eterna, qual é? É uma única. Uma única. É você ser um eleito, é você ser filho de Deus. Entende, abençoado? E quem é que vai crer? Somente os eleitos. Somente os eleitos vai crer. Então, a vida eterna, nós já temos. A vida eterna lá, eles sempre tiveram. Entende, abençoado? Só que, como ele estava na manifestação de filhos, então, eles teriam que aguardar a consumação daquele século, aguardar a manifestação de Deus como filho. Entende, abençoado? E nós não aguardamos nada. Nós já nascemos com a vida eterna. A salvação eterna e a vida eterna são sinônimos, é a mesma coisa. Entende, abençoado? E para você ter vida eterna, você só precisa de uma coisa, é você ter filho. E consecutivamente, você sendo filho, a única característica de um filho de Deus é crer, porque só ele que vai crer. Entendeu, abençoado? Não é uma consequência. Não é que tu tem que fazer isso. Não é que tu tem que fazer aquilo. Não. A salvação eterna é somente dos eleitos. E já estão salvos desde antes da fundação do mundo. Os eleitos. Então, o teu pastor te engana quando diz que você vai perder a salvação. Ninguém perde salvação, abençoado. Salvação e vida eterna é a mesma coisa. São sinônimos. É a mesma coisa, é igual. Não é uma coisa e nem é outra. E a única característica daquele que já tem a vida eterna, né? É a fé. E quem é que tem fé? Somente os eleitos, que não é nossa. Entendeu, abençoado? Então, uma coisa é o evangelho ser pregado para a salvação da metanoia. E hoje o evangelho é para te salvar do engano, para te salvar da mente, aonde o Bruno Mac que estava dando dízimo, que estava subindo o monte, que estava puxando o saco do pastor, ele cuspiu no prato que comeu. Ele foi salvo através da pregação da graça. De que, Lira? Da metanoia. A salvação eterna, todos os eleitos já têm, abençoado. E tem mais uma coisa. Tanto faz você estar no sistema, tanto faz você estar mentindo, como esse mentiroso Bruno, tanto faz tu estar na macumba, tanto faz você estar roubando. Se você for um eleito, você já tem a vida eterna. E qual é a vida eterna? A vida eterna, nós já estamos vivendo a vida eterna. Essa vida do qual esse Espírito já está aqui, né? Esta vida ela vai dar sequência. Não a vida aqui, não. A vida eterna é no corpo glorificado, no Espírito. Homem está ordenado a morrer somente uma vez. Somente uma vez, abençoado. Somente. Morreu, acabou. Perecer é desaparecer, é deixar de existir. O meu pai deixou de existir, a minha irmã, o meu avô, a minha avó, o meu tio. Entendeu, abençoado? Então, a vida eterna, todos os eleitos já têm a vida eterna. Entendeu, abençoado? Só não está na pátria, né? Porque não tem nada escrito aqui. E a pátria não é aqui. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos obedecendo o papai. Nós quem? Os espíritos. Revestidos de carne, que o maluco também acabou. Só não mostra capítulo nem versículo. Não mostra. Então, olha, a salvação
já é a vida eterna, como eu já te expliquei. Então, nós já vivemos a vida eterna. Claro, se nós já temos a vida eterna, nós quem? Os espíritos. Somente os espíritos. Só que nós vivemos nesse corpo. Nós estamos vivendo neste corpo. Que esse corpo espiritual, que vive nesse corpo material, ele já tem a vida eterna. Que é o homem interior. O Filho de Deus, o eleito, o escolhido por ele, desde antes da fundação do mundo. E nós estamos aqui passeando, nós somos turistas, nós temos um tempo determinado aqui. Quando essa carne cair, quando essa carne padecer, morrer, desaparecer, esse espírito volta a Deus e essa carne volta ao pó. Entende, abençoado? Que é o quê? Que é o Adão, né? Que é o Adão, a carne. Então, João 6,46, te explicando melhor sobre a vida eterna, do qual o evangelho não é para pregar para a vida eterna, e sim para a salvação do engano do Bruno, do engano do pastor, do engano desses cães que estão aí, chamando Deus de mentiroso, roubando em nome de Deus, pegando Deus e tornando ele um mendigo, dizendo que ele precisa de dinheiro. Entendeu, abençoado? A pregação do evangelho é para isso. E até quando, Lira? Para sempre. Para sempre. O evangelho é eterno. O evangelho eterno. Hebreus 13:20. Jeremias 31:40. Entendeu, abençoado? Efésios 2:7. E assim sucessivamente. Várias passagens que tem que é para sempre. Só esse cãozinho aí que querendo aparecer vive mentindo aí e dizendo que tudo acabou. E é claro que eu não vou me calar, né? E deixa eu te mostrar aqui. João 6,46. E deixa eu te falar aqui qual foi a última pregação desse mentiroso aí, que eu vou refutar ainda. Não sei, eu creio que não vai dar tempo hoje, vai ficar para amanhã. Olha a pregação do cara. O evangelho da graça não é de Deus. O poder de Deus acabou. Essa é a pregação desse infeliz aí, esse Bruno Mac. Entendeu, abençoado? E eu vou fazer isso daí somente amanhã, porque eu tive uns problemas aqui e eu vou tentar fazer aí 2 vídeos. Vou pregar aqui para a salvação da metanoia, da mente, e vou pregar refutando esse mentiroso aí, para que a verdade dele não se torne mentira. Aliás, para que a mentira dele não se torne verdade. Olha, João 6,46. Não tenho nada contra, tá? O meu problema não é carne e o meu problema não é sangue. Não tenho nada contra a pessoa aí do mentiroso. Não tenho nada contra ele. O meu problema aqui é em defesa do evangelho. Porque ele abre capítulo, ele abre versículo, ele desvirtua o entendimento e aí ele acaba com tudo, sem mostrar nem capítulo nem versículo. Entende, abençoado? Aí fica falando essas baboseiras aí, como por exemplo, um título desse aqui: o evangelho da graça não é de Deus. O poder de Deus acabou. Abençoado, é muita coragem falar isso. Eu com meu 60 de buraco, que eu vou fazer agora dia 16, eu jamais teria coragem de falar uma baboseira dessa daí. Entendeu, abençoado? Dizer que o poder de Deus acabou. Abençoado
O poder de Deus é eterno, é para sempre. E ele é o único governador do mundo, abençoado. Você tem muita coragem de falar essa asneira. Entendeu? O poder de Deus, ele opera em nós, abençoado. É em nós. Nos eleitos, nos filhos, nos espíritos revestidos de carne. E é eterno, é para sempre. Tudo de Deus é para sempre. Quem não é para sempre é o homem. Nem o homem, nem o jumento, nem o cavalo, nem nada. Tudo que é de carne e sangue, né? Tem um prazo de validade. O mentiroso. Então, olha, João 6,46, falando aqui da diferença entre a salvação eterna e a salvação da mente. Como eu já te expliquei, a salvação eterna é uma coisa só, é a vida eterna. E quem é que já tem a vida eterna? Quem é que já teve a vida eterna? Os espíritos. Só, abençoadinho. Só. João 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. João 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Então, Deus, né? Claro que espírito ninguém vê. Espírito ninguém vê, abençoado. Deus é espírito. É por isso que na sua segunda manifestação de Deus, em carne, né? Filipe perguntou: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então, o que foi que ele disse? Ele disse que não tinha Pai para mostrar, que ele era um só. Que o doidinho aí disse que Cristo não é Deus. Então, aqui no 47, ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, como eu já te falei, né? Essa palavra tem, ela não tá nem no futuro e ela não está no passado, certo? Ou seja, terá ou teve, não. Essa palavra aqui, olha, João 6,47, ela está no presente. Entende, abençoado? Então, para que era que se pregava? Para quê? Para a salvação da mente. Paulo pregava para a salvação da mente. Nós pregamos para a salvação da mente. Os discípulos pregavam para a salvação da mente. Por quê? Para ter o entendimento de quem é filho já está salvo, já tem a vida eterna. E qual é a característica daqueles que já têm a vida eterna? Qual é? Não é uma consequência, é uma característica. E tem diferença, Lira? Claro! A consequência é você fazer, abençoado, a depender de você, que é o que o cão guloso chamado pastor prega. E a característica? Qual é a característica, por exemplo, da minha filha com relação a mim? Ela tem o DNA que eu tenho. É uma característica, não é uma consequência. Não vai depender nada dela. Entendeu, abençoado? Então, a minha filha, para ser minha filha, ela tem que ter uma única característica. Qual é? Ter o DNA igual ao meu. A mesma coisa é a vida eterna. Não é para tu fazer nada, abençoado. Sai desse engano, desse cão guloso que te engana, que manda você fazer algo para ter a vida eterna. A vida eterna, abençoado, você já tem a vida eterna. Se você for um eleito. A única
A única maneira de você ter a vida eterna, que você já tem a vida eterna, aliás, é você ser filho de Deus. É você ser um eleito. E qual é a característica desse eleito? A fé. Só ele, abençoado, só. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, quem é que crê? Somente os espíritos revestidos de carne, abençoado. O Filho de Deus, que não foi só Jesus de Nazaré. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes filhos, que filho? Os filhos de Deus, incluindo Jesus de Nazaré, que era Deus, que era manifestação como Deus. Entende, abençoadinho? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue destes filhos, ele também, Deus mesmo, participou. E até quando, Lira? Para sempre. Para sempre, que esse mentiroso aí, sem entendimento de nada, que ele diz que é o homem bomba do evangelho. Vou te falar uma coisa, tá? Você tem característica de um homem moleque. Entendeu, abençoado? Você não tem característica de homem bomba de evangelho, coisa nenhuma. Você tem característica de um moleque. Entende? Você dizer o que você diz somente um homem moleque é que pode falar essas coisas. Entendeu, abençoado? E é assim mesmo. Então, olha, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, Jesus de Nazaré é o próprio Deus, e ele está dizendo isso para quê? Quem era que ia crer nele? Quem? Só o Filho, espírito revestido de carne, que ele diz aí que é mentira, que não existe, que acabou. Então, em verdade vos digo, quem crê em mim terá a vida eterna? Não, aqui está dizendo que já tem. Entendeu, abençoado? Porque não depende de ninguém. Dependeu só dele. Todos os filhos de Deus já vieram para cá com a vida eterna, salvo, e que precisava ser salvo só da religião, da mente. As pessoas que estavam no engano. Então, ele diz no 46, eu sou o pão da vida. Essa palavra eu sou, né? Como eu já expliquei para vocês, essa palavra eu sou Deus. Eu sou o pão da vida. Que ele disse que Jesus não é Deus. O sábio. Eu sou é um dos 7 nomes de Deus, do qual João cita aqui. Eu sou a videira, eu sou a vida eterna, eu sou o pão. E aí sucessivamente, abençoado. Então, eu vou ler mais isso aqui porque isso é tão maravilhoso, olha. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, falando dos judeus. E ele aqui está falando com aquela geração. E os pais, a outra geração de Deus, como Deus de Israel, Espírito. E ele estava falando, os seus pais, os pais de vocês, desta geração. Que geração? A geração que ele estava vivendo lá. Jesus de Nazaré, os discípulos, Paulo, e assim sucessivamente. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Quem foi que desceu do céu, inteligente? Não foi Deus? Foi Deus, abençoado. Que esse maluco, ele diz que a Bíblia é bem clara, que faz a separação entre Deus e o Filho. Claro, ele estava na manifestação de Filho, mas ele nunca disse que era o Pai. Só você que falou, cãozinho. Só você que falou. Este é o pão que desce do céu. Ele disse, quem pode descer
Quem poderá subir, senão aquele que desceu? Quem desceu? Deus. Deus abençoado. Tu vê como é fácil te chamar de mentiroso? É muito fácil. Este é o pão que desce do céu. Quem é o pão? Ele, Deus. Eu sou. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Claro que isso aqui é uma linguagem de figura, né? Não tem nada a ver com pão com suco. E que ele está se referindo a ele, Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Falando de quem? De Jesus de Nazaré. O Deus homem. O Deus revestido de carne, abençoado. Então, olha, João 12, 25. João 12, 25. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre... Deixa eu ver aqui... Não dá. Hebreus 12, 25. João 12, 25. Aqui, pessoal. Quem ama a sua vida... Olha, presta atenção que isso daqui é sério. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então, primeiro, a vida eterna, como eu já disse, é uma característica do Filho de Deus, que crer, somente ele crê, somente ele já tem a vida eterna. Então, ele está falando aqui com eles lá, e ele diz que quem ama a sua vida vai perder essa vida. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, naquele mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então, o que é você odiar a sua vida? Essa vida aqui que você vive. Então, você odiar a tua vida, você dar lugar, à carne. Você se apegar às coisas materiais, entende? Você botar tudo em primeiro lugar, carro, casa, entende, abençoado? Então, isso é você dar lugar à carne, entende? E uma das características dos filhos de Deus é ao contrário. Ele não está pensando em negócio de casa, de carro, de não sei o quê. E não posso ter não, Lira? Claro que você pode ter. E que você vive sem avareza, você vive tranquilo, você vive em paz, você está preservando esta vida para a vida eterna. Que é o quê? Que é a alma. Entendeu, abençoado? Então, o verdadeiro filho de Deus, ele não está preocupado com esse negócio de campanha da prosperidade, onde você vive louco, querendo as coisas de qualquer forma. Entende? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então, como eu digo para vocês, né? Essa vida eterna da qual
nós já temos, da qual nós já vivemos, né? Esta vida, ela é preservada aqui, né? Para que você continue. Entende, abençoado? Claro que não é esse corpo, é a tua alma, é o Espírito glorificado. Entende, abençoado? É isso. Então o Filho de Deus, ele não está preocupado de ter as coisas de qualquer maneira, com avareza, não está satisfeito com nada, está correndo atrás de tudo, sem saber que tudo fica, abençoado. Tudo fica, ninguém leva nada daqui. E não posso ter nada, não posso ter as coisas não, Lira? Claro que pode, abençoado. Claro que pode. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tem, tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. E é para tu ter só feijão e arroz e ter o que vestir? Claro que não, abençoado. Claro que não. E por que Paulo está falando isso? Porque tem pessoas, e ainda existe pessoas, que tem tudo, mas que nunca está satisfeito. Não, porque eu só tenho 10 casas, eu só tenho 20 carros, eu só tenho 50 motos, eu só tenho um terreno não sei aonde, uma casa de praia. Entendeu? Avarento. Nunca está satisfeito. É o cão guloso, o pastor. Nunca está satisfeito com nada. Ele quer 10% do salário da viúva, do catador de lixo. Ele quer 10% dos 600 contos que o governo dá. Ele tem milhões e milhões na conta dele. Mas ele quer 10% do catador de lixo, abençoado. É avarento. Avarento! Então, abençoado, eu vou parar aqui em João 10, 27 e 28. Não, ou melhor, eu vou ler aqui para você. Olha, para você ter um melhor entendimento, né? Para você ter um melhor entendimento, eu vou do que é a salvação eterna, que é necessário apenas ser filho de Deus, e que não é uma consequência, é uma característica. E qual é a característica? A fé. E só quem é que tem fé? Os filhos de Deus, os eleitos, que já estão salvos. E salvo e vida eterna é uma única coisa, é uma só palavra. Entende, abençoado? Então, olha, eu vou ler para vocês aqui, Paulo falando com Romanos, para melhor te dar o entendimento da diferença da salvação para a vida eterna e a salvação da mente, a salvação do engano, a salvação da religião, a salvação dos mentirosos, a salvação do Bruno Mac. Todo e qualquer pregador que prega e que não mostra capítulo e versículo, né? Você tem que sair correndo. É um enganador, é um mentiroso. Entende? E que ele quer te aprisionar naquele entendimento dele, sem mostrar capítulos e versículos, que é o que ele faz, o Bruno Mac e o professor dele. Entendeu, abençoado? Sem falar no sistema religioso de uma maneira geral, seja o católico, seja o evangélico, ou seja qualquer um, e a mentira do Bruno. Então, olha, deixa eu te mostrar aqui o que é a salvação da mente, né? E que a salvação da vida eterna, todos os eleitos, todos os filhos, sempre teve. Entende? E que a salvação, a vida eterna, ninguém perde, abençoado. Ninguém perde. Que o teu pastor diz que tu pode perder a salvação. Esse ladrão, para te roubar. Então, olha, Romanos 10:1, presta atenção, porque Paulo está falando aqui com os irmãos dele, com os judeus, e ele simplesmente, ele está querendo que eles sejam salvos do engano. Paulo aqui, ele está dizendo que não é mais para viver pela lei de Moisés, e que muitos deles lá receberam a pregação do evangelho da fé, o evangelho eterno, para viver por fé,
Então, eles estavam voltando para trás, igual Calango, igual igual Calango não, igual Caranguejo, igual o doidinho aí, do Bruno Mac. Ele ia tão bem, se perdeu, tá doido, maluco, doidão. Entende? E dizendo que nós não temos mais, munição. E nós temos que jogar a toalha fora e concordar com tudo dele que ele está falando, porque no mundo inteiro, só quem sabe é ele. Entendeu, abençoado? Entendeu, abençoado? O cara que um dia desse estava pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas dar dinheiro a ele para comprar o computador. O cara pregando a graça, abençoado. O cara foi liberto da mente através da pregação da graça. E agora o cara se tornou soberbo desse jeito. Isso é soberba, abençoado. Isso é filosofia. O homem, quando ele quer pegar a Bíblia e dar o entendimento dele, né? Isso é filosofia, isso é engano. Entende? Tudo é engano, abençoado. Tudo é engano. E eu vou mostrar para vocês que tudo que esse cara prega ele quer dar o entendimento dele. E não mostra capítulo. Ele disse aqui nessa última pregação aqui que não é mais para nós vivermos, nem existe mais a graça, nem existe mais nem existe mais a graça, não existe mais o poder de Deus, não existe mais o evangelho da circuncisão e nem o da incircuncisão. E como é que ele está pregando o quê? O que é que esse infeliz está pregando? Se não tem mais nada. Então ele disse também que o sistema da graça não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a mentira dele. Vai prevalecer. Para esses cabeça oca, os seguidores dele. Só. Porque quem tem entendimento, porque eu estou apenas com 2 anos que eu conheci a graça. E essa farofa de rato podre, eu não quero nem saber, eu não vou comer, porque eu não sou maluco, eu não sou doidão. Entende, abençoado? Então, olha, Romanos 10, 1 a 4, Paulo tentando tirar os irmãos dele do engano da religião, da lei de Moisés, que já tinha espiritualmente, não estava mais em vigor, não existia mais, que Deus acabou, e que ele estava voltando para o engano. Então, olha, Romanos 10, 1, irmãos, falando com ele, não precisa, né, fazer aquela loucura, dizendo, porque não está falando comigo, não sei o que. Olha, abençoado, a Bíblia inteira não está falando com nós, não é por causa dessa tua mentira, nem por causa desse teu engano, é porque nós não existia. Os Espíritos de Deus, os eleitos de Deus, já existem desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Antes, porém, todavia, contudo, nós não existia, mentiroso. É só por isso que não está falando conosco. O Brasil foi descoberto em 1500. A escatologia se consumou no ano 70. Como é que tu quer que seja para tu, infeliz? Não pode. É só por isso. Então, abençoado, Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles. A favor deles quem? Quem eram os irmãos de Paulo? Os irmãos de Paulo fisicamente, quem era? Quem eram os irmãos de Paulo? Os judeus, abençoado. Que Paulo era judeu. Então, ele está dizendo que irmão, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor, e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. Olha, como eu já te expliquei, iniciei falando da salvação eterna, que não é uma consequência, é apenas uma característica. Qual é a característica do Filho de Deus que crê?
que é somente ele que crê. Então, Paulo está falando aqui de oração, está falando de súplica. Então, é claro que não é para a vida eterna, porque a vida eterna não é através de oração, não é através de súplica, e é através de quê? É através da vontade de Deus somente, já foi. E que a consequência é a fé. Aliás, a consequência não, a característica. Que característica? Do Filho de Deus só. Somente ele crê e mais ninguém. Entende, abençoado? Ou seja, em outras palavras, o Filho de Deus, ele já tem a fé, ele já tem a vida eterna. Por quê? Porque não dependeu dele, não dependeu de nada. Dependeu só do papai. Então, Paulo diz, olha, irmãos, a minha vontade, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos. Salvo de quê? Se a salvação não é por súplica, salvo da mente, abençoado. Salvo da mente, do entendimento, que é a pregação do qual nós fazemos para os evangélicos, para os católicos, para os macumbeiros, para o Bruno Mac, para o Messias, para que eles sejam salvos do engano. Que no caso deles aí é o engano deles mesmos, da mente deles que inventaram. Entendeu, abençoado? E que não é para, a Bíblia não é para pregar para a vida eterna, abençoado. Todos os eleitos de Deus, todos os filhos de Deus, já tem a vida eterna e não perde. E já está vivendo a vida eterna. E que isso vai dar sequência quando terminar a tua participação de carne e sangue aqui nessa terra. E tu vai para onde? O Lira vai para o inferno e o Espírito de Deus que habita no Lira vai voltar para o paraíso. Entendeu, abençoado? Para o paraíso, para a pátria. 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. Então, olha, as pessoas que estão aí no sistema religioso, as pessoas que estão aí no sistema católico, as pessoas que estão dentro do terreiro de macumba, as pessoas que estão no espiritismo, né? Isso não quer dizer que eles não sejam filhos de Deus. Por quê, Lira? Porque isso é uma obra da carne, abençoado. A idolatria é uma obra da carne. Todas essas coisas aí, né? Gálatas, olha, deixa eu te mostrar aqui, saindo um pouco aqui, abençoado. O que é uma obra da carne, que o teu pastor diz que é o Zé Pilintra, que é a pombagira, esse desgraçado. Olha, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Prostituição é coisa do diabo? Do pastor? Não. Prostituição é uma obra da carne. E o que é a prostituição? Prostituição, meu irmão, é tu beber, é tu fumar, é tu pegar a mulher aqui, pegar outra acolá. Isso é prostituição. Impureza lasciva, que já é consequência, né, da prostituição. Idolatria. Adorar Maria é o quê? É idolatria. É uma idolatria. Adorar Santo Antônio, Padre Cícero. Adorar qualquer coisa que não seja Deus, somente em espírito e em verdade. É o que, Lira? Uma obra da carne. Tá aqui, ó. Idolatria. E a macumba é o quê? É uma feitiçaria. O pastor é o feiticeiro. O pastor é o macumbeiro. Ele vive pulando, gritando ali, dizendo que é o Espírito Santo. Esse macumbeiro. Feitiçaria, inimizade. Inimizade é só o que tem, abençoado. Na hora que você tem conhecimento da Bíblia e você sai da macumba chamada igreja, todo mundo é teu inimigo. Todo mundo é teu inimigo. Diz que tu tá louco, tu tá maluco. Porfia, ciúme, iras. Iras, sabe o que é ira dentro da macumba chamado evangélico? Queima ele, Jesus.
queima ele. Isso é ira, abençoado. Ira. É discórdia, dissensões, facção. Você sabe o que é facção dentro do sistema religioso? É o teu pastor te proibir de tu ir para outra macumba chamada igreja. Entende? Não, você não pode ir para aquela. Vai que aquela você gosta e eu vou perder o meu dízimo, o meu roubo. Não, é proibido. Você não pode ir para lá. Fica aqui, canela de fogo. Então, olha, então Paulo diz, então essas pessoas que estão aí, eles estão lá achando que estão servindo a Deus. Eles têm zelo por Deus, mas não tem entendimento. Esse entendimento que nós estamos passando, que Deus não precisa de dinheiro, que ninguém aceita Jesus, que ninguém busca Deus, que ninguém busca a vida eterna. Nada, abençoado. A obra dele foi feita em 7 dias. Tu já tem tudo, abençoado. Tu já tem tudo. Tu já tem tudo. Tu tá fazendo a obra, mas é do teu ladrão. Da empresa dele. Com CNPJ e tudo. Então, no 4 ele diz, olha. Então, ele diz aqui, ó. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. O que é isso? A justiça de Deus já foi estabelecida. Terminou em 7 dias. Para tu viver só por fé. E o que o crente sem entendimento faz? Ele quer fazer a sua própria justiça. E o que é a justiça de um crente? É não faltar a macumba da Santa Ceia. É comer pão, é comer suco. É dar dinheiro, não pode faltar nem a moedinha. Entende? Não pode faltar um tumulto. Tem que limpar as cadeiras, tem que lavar o carro do pastor, tem que fazer comida para ele, para a mulher, para todo mundo. Isso é a obra própria, a justiça própria. Porque foi eu, porque eu não faltei nenhuma campanha. Acorda! E 4, finalmente, porque o fim da lei é Cristo. O fim dessa macumba que esse pastor prega aí, né? Não tem nada a ver com Deus, abençoado. Tudo isso aí é um engano. Só para te enganar, te roubar e não pregar para que você seja salvo da mente, do engano, da metanoia. Adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Mais nada. Porque o fim da lei é Cristo. Olha, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo está falando com eles, né? Não está falando comigo nem contigo. E nós já nascemos com tudo, abençoado. Já nascemos justificado, purificado, uma nova criatura, batizado no Espírito Santo, templo e morada de Deus, a vida eterna, tudo. Só para tu crer. É no Espírito. É no Espírito. Quando você conhece o Evangelho e vive por fé, né? Aí você passa a ter temor de Deus. E aí tu não vai querer ficar fazendo aquilo que não agrada a Deus, abençoado. E tu indo para tua igreja, tu agrada a Deus ou desagrada? Desagrada! Por quê? Ele diz que nunca entrou e nem habita em santuário feito por mão de homem, como se de alguma coisa precisasse. Ele não precisa de nada. Ele já fez tudo e é para tu, que tu não recebe, inteligente. Então, olha, 54 minutos, vou parando por aqui, pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like, compartilha a mensagem, e eu vou dar continuidade aqui, que ainda falta uns capítulos e versículos, no próximo entendimento, tá certo? A pregação da Bíblia é para te dar entendimento que Deus já fez todas as coisas e você já tem tudo e é para você viver por fé. É só isso a pregação da Bíblia. Para te livrar do pastor, para te livrar da cachorra chamada bispa, para te livrar do cachorro chamado bispo, entende? Do cãozinho de saia, do cãólogo, para te livrar desse cão aí que fala araimaico, saramaico e um monte de língua, só para te enganar, abençoado, que você não sabe nem o português direito.
Como é que esse desgraçado veio de pregar para te salvar do engano? Ele quer te enganar. Graça e paz.